Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos ver um dos métodos mais utilizados pelos investidores avançados para gerar rendimentos. O episódio de hoje é dedicado às opções. Vamos a isso. Como sabem, existem muitos tipos de produtos de investimento. Certificados de tesouro, obrigações, ações, matérias-primas e já fiz um vídeo sobre quase todos eles. Hoje quero mostrar-vos um produto diferente, as opções. As opções são um contrato entre duas partes. Dentro desse contrato existe um conjunto de ativos, como normalmente ações. Ora, esses contratos dão o direito a comprar ou vender esses ativos aos seus titulares. O primeiro que precisam de saber é que todos os contratos têm uma data de expiração. Essa data pode ser num futuro longínquo, como podemos ver pela imagem. A data é importante porque indica a validade do contrato. Às opções com datas de expiração superiores a um ano, dá-se o nome de LIPS. O segundo é que todos os contratos têm um strike price. O strike price representa o preço a que pode ser exercido o contrato. Isto agora pode não fazer muito sentido, mas eu prometo que já vão entender. Outra coisa que também devem ter em conta é que cada contrato tem um múltiplo, isto é, representa um conjunto de ativos. No caso das ações, representa 100 ações. Isto vai ser importante quando virmos os preços das opções. Ok, então, agora que já conhecemos as bases, vamos aos diferentes tipos de opções. Existem calls e puts. As opções call dão o direito ao titular de comprar as 100 ações do contrato até à data de expiração por um preço pré-determinado, o strike price. As opções put dão o direito ao titular de vender as 100 ações do contrato até à data de expiração pelo preço determinado. Ou seja, as opções call servem para quem tem a expectativa que o preço da ação vai subir, já as opções put servem para quem espera que o preço das ações baixe no futuro. Até agora é bastante intuitivo, mas no início, se recordam, eu mencionei que existem sempre duas partes ou entidades nos contratos. Quando compras o contrato, tens os direitos que acabei de explicar, mas isso significa que alguém te vendeu esse contrato e tem precisamente uma opinião contrária à tua. Esse investidor vai ter a obrigação de honrar o contrato se tu decidires exercê-lo. Portanto, adicionando ao diagrama, quem vende calls tem o dever de vender os ativos se o titular exercer o contrato e quem vende puts tem o dever de os comprar na mesma situação. Como devem calcular, dever e direito têm riscos bem diferentes. Quem compra pode exercer ou não o contrato se for financeiramente vantajoso, mas quem vende está obrigado a cumprir. Isto é mitigado pelo que se chama de premium. Quem compra tem de pagar à cabeça um prémio a quem vende o contrato. Vamos tornar isto mais fácil através de exemplos. Digamos que a empresa Dividendos está cotada em bolsa e cada ação vale $10. Vocês procuram as opções para essa empresa e querem comprar, por exemplo, uma opção a expirar no dia 21 de janeiro de 2022. Como fizeram a vossa análise, acham que a empresa vale $15 por ação e por isso estão otimistas em relação ao futuro. A estratégia passa por comprar uma opção do tipo call. Encontram uma opção do tipo call com um strike price de $11 nessa data a um preço de 5 cêntimos. Para comprar esta opção, vão então gastar 5 cêntimos por ação, ou seja, $5, mas reservam o direito de a comprar até ao dia 21 de janeiro por apenas $11 por ação. Chegados ao dia 21, imaginem que o preço da ação da empresa está nos $20. O teu lucro seria $9 por ação, vezes as 100 que prefazem o contrato, ou seja, $900, menos os $5 que pagaste como prémio. Este contrato diz-se in the money, ou seja, que tem valor intrínseco. Se chegaste ao dia 21 e o preço da ação é de $11, então o teu contrato diz at the money, porque o valor do ativo é igual ao strike price. Podes eventualmente exercer o mesmo e receber as ações, mas perderias os $5 iniciais que pagaste pelo contrato. Se chegaste ao dia 21 e o preço da ação é de $9, então não faz muito sentido exercer o contrato, porque estarias a dar $11 por ação quando estão disponíveis no mercado por apenas 9. A estes contratos dá-se o nome de out of the money. O que este exemplo permite entender é que com apenas $5 abriste a possibilidade de ganhar uma quantidade muito superior, como $895. Usando o mesmo exemplo, imagina que a tua visão é de que a empresa vale apenas $7 por ação e queres lucrar com uma potencial queda no preço. Compras um contrato put, ou seja, o direito de vender no dia 21 de janeiro de 2022, a um strike price de $10. O preço, ou o prémio, é de 1 cêntimo que multiplicado pelas 100 ações do contrato dá $1. Chegados a dia 21, o preço da ação é de $8. O teu lucro seria de $2 por ação, o que prefaz um total de $200, menos o prémio de $1 que pagaste, ou seja, $199 de lucro. Se o preço fosse de $11,
então não te compensa exercer o contrato porque irias vender as ações a 10 quando atualmente no mercado valem 11, pelo que o contrato não tem valor e perdeste $1. Ou seja, arriscaste $1 para poder eventualmente ganhar 199. E isto é um dos motivos pelos quais os investidores usam muito este tipo de investimento. O risco é limitado, mas o potencial de retornos não. Estes exemplos mostram o lado de quem compra as opções. Para quem vende, a coisa complica um bocadinho mais em termos de risco. Se tu eras a pessoa que vendeu as calls do primeiro exemplo, podes estar em maus lençóis. Recebeste um prémio de $5 e agora o preço da ação disparou para os $20. Se tinhas 100 ações na tua conta, a corretora vai-te retirar as mesmas pelo preço de strike que estava no contrato. A isto chama-se uma covered call, ou uma call coberta, porque tinhas colateral para suportar a tua venda inicial. Se por acaso não tens as ações, vais ter de ir ao mercado, comprá-las a $20 para a seguir vender por 11 para honrar um contrato. Isto dar-te um prejuízo de $9 por ação, vezes as 100 ações, $900, ao que se resta os $5 de prémio que recebeste. Esta situação chama-se uma Naked Call Option e, como podes ver, é bastante perigoso. Se por outro lado o preço das ações está nos $9, o comprador não vai exercer o contrato e tu ficas com o prémio inicial dos $5. Se tu és a pessoa que vendeu os puts do exemplo inicial, podes ter de comprar as 100 ações no dia 21 para honrar um contrato. Se o preço das ações baixar a $7, a contraparte do contrato pode exercer o mesmo e como o strike price era de 10, vais ter de lhe pagar $10 por ação, ainda que no mercado custem apenas 7. Basicamente, perdes $3 por ação, ou seja, $300, que se retirares o prémio de $1 se traduz numa perda de 299. Por outro lado, se o preço das ações for superior a 10, não tens de te preocupar porque a contraparte não tem interesse em executar o contrato. Ficas com o prémio para ti. O importante que devem reter é que quem vende as opções fala com a ideia de receber dinheiro no imediato e que quem compra com a ideia de um potencial rendimento no futuro. Quais são os benefícios destes investimentos? Gerar rendimento extra usando o teu portfólio existente através de vendas de calls cobertas ou simplesmente lucrar com a volatilidade do mercado ou ação em particular. Através destes produtos tens exposição às flutuações dos ativos subjacentes ao contrato sem ter a obrigação de os comprar. E é por isso que as opções são um produto derivado e são negociadas neste tipo de mercados, o que acarreta sempre mais risco devido à menor regulação. Várias corretoras disponibilizam este tipo de produtos, como a Interactive Brokers, a DeGiro ou a Tastyworks, mas como eu não sou cliente de nenhuma, vou mostrar-vos o que é a informação com que se podem deparar. Vocês podem encontrar esta informação no Seeking Alpha, no Yahoo Finance, MarketBeat ou na página do Nasdaq. Aqui podem ver as datas de expiração dos contratos, eu selecionei o dia 21 de janeiro do próximo ano, para a Disney. Do lado esquerdo mostram as calls e do lado direito os puts, no meio encontram o strike price desses contratos. A coluna Last representa o último preço que alguém pagou pelo contrato. Lembrem-se que este valor deve ser multiplicado por 100 porque está associado aos ativos subjacentes ao contrato. A coluna Change mostra a variação do preço desses contratos comparados ao dia anterior. Como vimos, à medida que o preço da ação sobe, as opções call ganham valor porque o preço dos ativos distancia-se do strike price. Algo que ainda não mencionei e que deves ter presente é que, como estamos a falar do mercado de derivados, podes perfeitamente não executar o contrato, mas apenas vendê-lo a outra pessoa que esteja interessada até à data limite. Para venderes o contrato, podes ver o valor que alguém está disposto a pagar na coluna Bid, independentemente do tipo de opção. A coluna Ask representa quanto custa comprar um contrato desse tipo. Por exemplo, se quiseres comprar uma opção Call para a Disney, a expirar em 21 de janeiro do próximo ano e com um strike price de $175, custaria $14,25 por ação. Ou seja, o contrato custaria $1.425. Para teres algum lucro com esta operação, precisas que o preço da ação seja superior ao strike price mais o prémio de $14,25 que pagaste pela mesma. Ou seja, precisas que entre hoje e a data de expiração o preço da ação passe os $189,25. A coluna volume representa a quantidade de contratos que estão a trocar de mãos nesse dia específico. No exemplo de cima vemos que existe mais atividade nos contratos com strike price entre $180 e $190. A coluna Open Interest representa o total de contratos abertos para aquele strike price específico. As datas de expiração dos contratos são importantes porque os contratos do estilo americano podem ser executados a qualquer momento antes dessa data. Contratos do estilo europeu só podem ser executados na data de expiração. E como é que podem identificar o estilo? Através da nomenclatura. Uma opção que diga CE ou PE no nome do contrato significa uma call ou put europeu, respectivamente. Por exemplo, todos os contratos sobre índices são do estilo europeu. Uma opção que diga CA ou PA no nome do contrato
Significa uma call ou put americano, respectivamente, e estas são normalmente as mais comuns. Existem inúmeras estratégias que se podem usar através de opções e eu não teria tempo de cobrir tudo em 15 minutos, além de que o episódio ficaria demasiado pesado para quem está a ver isto pela primeira vez. Esta é apenas uma pequena introdução ao mundo das opções e dos derivados financeiros. Seguramente em próximos episódios terei a oportunidade de aprofundar mais este universo. Passando àquilo que foi o impacto desta semana no portfólio, continuo nos 48% de valorização e não é novidade que já desde maio está meio estagnado nestes valores, muito por conta da Lockheed Martin, que representa 6% do meu portfólio e que tem de alguma forma impedido o portfólio de crescer, mas também da Alibaba, que juntas representam 10% no total e no caso da Alibaba os resultados até são mais negativos. Ora, este tipo de situações coloca-nos muitas vezes a ponderar vender e retirar alguns lucros antes que o mesmo aconteça com outras posições. Eu posso-vos dar o exemplo da Nvidia, onde o meu investimento apresenta mais de 300% de lucros não realizados, ou o exemplo da Viacom, que está na casa dos 100% de lucros, mas já andou nos 300%. A pergunta que normalmente nos colocamos é por que não vender apenas parte da posição? Tenho 4 ações da Nvidia, podia perfeitamente vender uma, essa venda cobriria todo o meu investimento inicial e depois esperar que o preço baixe para reforçar. Afinal de contas, sabemos que o mercado está sobrevalorizado e vários indicadores apontam para uma correção iminente, pelo que podemos aproveitar esse contexto. O problema é que ninguém sabe quando vai cair. Pode demorar dias, semanas ou meses, ou até pode nem acontecer. E entretanto, para realizar um lucro de $160, menos impostos, o que dá cerca de $120, perdi a oportunidade de continuar a investir numa empresa que entretanto subiu mais 50%. Reparem no exemplo da Viacom. Sofreu uma subida repentina para os $100 e multiplicou o meu investimento inicial por 4. Quase $80 de lucro por ação. Podia perfeitamente ter vendido 2 ou 3 ações e esperar que caísse para voltar a comprar, mas não o fiz. Com o colapso do fundo Archegos, as ações caíram para $45 e não mais saíram daí. Esta análise depois dos fatos é muito fácil de se fazer, mas para mim não justificava lucrar $240 nessa altura porque eu não sabia se a ação ia continuar a subir. Querem um exemplo contrário? Um dos primeiros investimentos que fiz foi numa empresa de software chamada Avalara. Comprei numa altura em que a empresa estava sobrevalorizada. A empresa nunca deu lucro até aos dias de hoje e na altura sofreu uma subida de 30% e eu achei que era a altura de aproveitar porque tinha começado uma ligeira correção. Adivinhem lá, desde essa altura a ação dobrou o seu valor. Atenção que eu não estou a dizer que não se devam realizar os lucros quando o achem oportuno, apenas que na minha perspectiva os valores em causa não são suficientemente elevados para convencer-me a fazê-lo. Em relação a dividendos, esta semana pagaram empresas como a Intel ou Pinnacle West Capital e vou com $15 nestes 4 dias de setembro. Vai ser difícil superar os $94 do mês de junho, já que nesse mês o spin-off da Merck fez com que a eToro pagasse em dinheiro em vez de ações, o que impactou o valor total em quase $9. E é tudo no episódio de hoje. Deixem o vosso like se gostaram deste conteúdo, considerem subscrever o canal se ainda não o fizeram, deixem as vossas opiniões ou sugestões na caixa de comentários, ajudando-me assim a melhorar o canal. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.